E se eu te dissesse que alguns lugares sagrados foram erguidos sobre gritos que nunca cessaram, lugares onde o silêncio observa, onde o passado não morreu, apenas aprendeu a esperar? Agora pense bem. O que acontece quando uma injustiça decide permanecer? Perceba uma coisa antes de continuar. Algumas histórias não querem ser recontadas. Elas resistem, sussurram, observam quem ousa ouvi-las. E esta começa em um lugar onde o silêncio deveria ser sagrado. Você acredita em fantasmas? Não aqueles de filmes, mas os que nascem da injustiça, do ódio contido, do erro que nunca foi corrigido. Porque, às vezes, o que assombra não é o morto, é o que foi feito com ele. Porto Alegre, Igreja Nossa Senhora das Dores. Hoje um ponto turístico, pedra sobre pedra, torres firmes, à primeira vista. Mas no início do século XIX, algo ali não queria existir. Ferramentas desapareciam, materiais sumiam sem explicação. E sempre à noite, quando ninguém estava olhando, não demorou para encontrarem um culpado. Ou melhor, alguém para culpar. Um escravo da obra. Ele negou, desde o primeiro segundo. A voz tremia, mas era firme. Ninguém escutou. Na praça, em frente à futura igreja, havia um pelourinho. Madeira gasta, manchas que o tempo não apagava. Ali, diante de todos, ele foi açoitado. Depois, enforcado. O vento passava entre as cordas. A multidão assistia em silêncio. Antes do alçapão se abrir, ele falou. Não gritou, declarou. Vou morrer porque sou escravo, mas morrerei inocente. E enquanto esta igreja existir, eu não deixarei que ela seja concluída. O corpo caiu. E então, as coisas começaram a dar errado, sempre. Por 97 anos, a construção tropeçou em si mesma. Rebocos desabavam sozinhos. Torres eram atingidas por raios, repetidas vezes. A madeira inchava, empenava, apodrecia. Nada se sustentava. A população rezava, fazia novenas, acendia velas. O silêncio respondia. Em 1903, o arquiteto morreu. No ano seguinte, outro assumiu. Mudou o projeto. A igreja foi concluída. Mas alguns dizem que aquilo não foi uma vitória. Foi um acordo. E acordos assim sempre cobram juros. Agora, atravesse o oceano. Inglaterra, Borley, um vilarejo quieto, quieto demais. Ali ficava uma enorme casa paroquial, grande demais para ser apenas um lar, antiga demais para ser esquecida. O lugar já carregava um passado pesado desde o século XIV. Um monge, uma freira. Eles se encontravam às escondidas, entre corredores frios, atrás de muros altos. Quando foram descobertos, não houve misericórdia. O monge foi enforcado, a freira, emparedada viva, sem luz, sem ar, sem tempo, apenas o som da própria respiração, ficando mais fraca. Dizem que ela morreu ali, entre tijolos, com o frio entrando pelos ossos. Séculos depois, em 1863, os primeiros sinais surgiram, gemidos, baixos, arrastados, como alguém pedindo ajuda, sem saber se ainda havia quem escutasse. No pátio, perto do muro. O reverendo morreu, as filhas ficaram. E então, uma delas viu uma freira correndo entre os arbustos, rápida, silenciosa. Quando perguntou às irmãs, ninguém estava lá. Depois disso, nada mais foi normal. Sinos tocavam sozinhos. Passos ecoavam em corredores vazios. Vidraças explodiam sem aviso. Um castiçal quase matou um padre. Uma mulher foi jogada da própria cama. Um crânio humano apareceu dentro de um armário, dentro de um saco de papel. Sem explicação. Pesquisadores disseram: há algo aqui. Uma médium confirmou: ela está presa. A freira contou sua história. Disse seu nome, disse como morreu, disse que precisava de ajuda. Mas havia outra presença, algo que não falava, algo que apenas observava.
Em 1939, um incêndio destruiu a casa. A seguradora afirmou: foi proposital. Mais uma explicação fácil. Até que, em 1943, escavações revelaram ossos, possivelmente de uma mulher. Eles foram enterrados longe dali, porque ninguém queria admitir o que realmente estava sob aquele chão. A casa foi demolida no ano seguinte. Mas há um detalhe que poucos comentam. Mesmo depois da demolição, pessoas continuam relatando sons, passos, sinos, em um lugar onde já não existe mais nada. Ou será que existe? Talvez algumas construções caiam, mas aquilo que foi condenado injustamente nunca vai embora. E agora que você ouviu isso, preste atenção ao silêncio ao seu redor, porque algumas histórias começam exatamente quando parecem ter terminado.